E aí, Crisão, eu consegui um acesso aqui num outro cliente que tem autorização. Então é o seguinte, ó, vou te mostrar, vou te dar um exemplo de criação de tabela, tá? Daí você pode adaptar as suas necessidades aí. Primeiro a gente vai entrar na SE11, que é a transação que cria objetos de dado. E aí a gente tem a tabela aqui, eu vou colocar ztest2, que é o nome da tabela que eu quero. Vou dar um criar. Aí ele vai pedir uma descrição, teste, que a gente coloca na descrição da tabela, né? Classe de entrega. O que é a classe de entrega? Ah, lembrando, no SAP, tudo que você não souber, você tem uma documentação. E para você ver a documentação, você aperta F1 sempre, entendeu? Então, por exemplo, puxa, o que é classe de entrega? Cara, no campo, clica no campo, ó, possível, e aperta F1. Ele vai te dar uma documentação sobre o campo. Classe de entrega. Classe de entrega de tabelas de banco de dados. A classe de entrega para controlar o transporte de dados de tabela durante instalação, upgrade, cópia de mandantes e durante o transporte entre sistemas de cliente. A classe de entrega também é considerada na atualização ampliada de tabelas. Consulte. Introdução orientada para a tabela, com documentação de referência sobre a classe de entrega e tabela de banco de dados. Então aqui você consegue tipo, ir fuçando as documentações. Eu cliquei aqui ó, nessa documentação de referência e aí você consegue ir lendo. Opa. Aí você consegue ir lendo, ó, Delivery Class, que é essa classe de entrega. Ele tem em inglês aqui, você consegue ir lendo, entendeu? Daí tem Delivery Class A, o que que é? O C, o que que é, entendeu? Então, tipo, tudo você tem uma documentação, entendeu? Quando você não souber, basta você apertar F1. Isso é um ponto muito positivo do SAP, tá? Às vezes a documentação não é tão boa, tá? Principalmente quando se trata de alguma coisa de localização brasileira e tal. Só que, cara, para a maioria dos campos é super, super bom. Então, classe de entrega, o que que eu vou colocar aqui? Não sei, vamos ver. Vamos apertar aqui o Search Help, né? Navegação básica. Aqui quais são as opções que eu tenho, tá? A, C, L, G, E, o que que é isso aqui? Tá, isso aqui é o seguinte, cara. Basicamente, o que a gente faz, basicamente, são essas duas aqui, tá? O que a gente usa, A e C. Eu nunca usei nenhuma dessas outras aqui. O que que significa, basicamente? Tabela de aplicação é uma tabela que vai guardar dados. E esses dados, eles são, digamos, você só vai guardar dados por meio de um programa, tá? E você vai ter um transporte de request quando você fizer alguma coisa nessa tabela, tá? Então, sei lá, bom, tabela de dados mestre, digamos assim, você vai criar um documento, você vai guardar nessa tabela. Você vai guardar dados nessa tabela onde eles sejam, como que eu vou explicar? Eles sejam não independentes do mandante. Eles não sejam dados de configuração, porque basicamente é isso, ó. A tabela C, a gente guarda dados de customização. E a tabela A, de todo o resto. Então, por exemplo, às vezes eu quero uma tabela que eu vou fazer uma customização. Que, tipo assim, eu não preciso ficar transportando do dev para o QAS para a produção. Eu faço uma atualização só por cliente, sem importação SAP, ou seja, sem request. Então, o que que é isso aqui? Eu seleciono C de customizing quando eu quero, por exemplo, eu tenho uma tabela que é uma tabela de parâmetro. Então, tipo, eu direto vou entrar nessa tabela e vou alterar alguma coisa. Tipo, usuários que podem acessar determinada transação. Digamos que eu crio uma nova transação Z e daí eu crio uma tabela para controlar quem tem autorização de entrar nessa transação Z que eu criei. Tá? Quem tem autorização para fazer determinadas coisas. Aí eu coloco nessa tabela os usuários. Então nessa tabela vai ter uma coluna só com os nomes dos usuários. E aí eu vou ter um programa que lê essa tabela
E se o nome do usuário que estiver tentando entrar na transação não tiver nessa tabela, ele não vai deixar o usuário entrar na transação. Então, o que acontece? Eu vou dar manutenção nessa tabela. Eu vou colocar o usuário ali, eu vou apagar o usuário dali. E quando eu salvar, primeiro, o SAP ele tem que permitir que eu altere essa tabela no ambiente de produção. Afinal, eu não vou pegar o usuário lá em dev, cadastrar no ambiente de dev, salvar a request, aí eu vou e transporto lá para a produção para ficar com o dado válido na tabela. Não. Eu vou direto em produção, ou mesmo o usuário, alguém da TI lá da empresa, entendeu? Que seja responsável pela manutenção, não vai ser nem a consultoria que vai fazer, de colocar os usuários nessa tabela. Então a pessoa vai entrar lá na tabela, vai dar um alterar, vai entrar pela SM30, a gente ainda pode falar mais de SM30 depois, vai entrar numa transação chamada SM30, vai entrar na tabela, alterar a tabela, colocar o nome de um usuário lá, que vai ser um usuário válido, salvar e pronto. É uma tabela de customizing, entendeu? Então a gente coloca C nesse caso aqui, que é uma tabela que não vai ser transportada para produção, os seus dados. Os dados dela, não ela, né? Os dados gravados nela não serão, não vai pedir request. E se for A, você também consegue atualizar essa tabela, você também consegue gravar dados nela pela SM30, você também consegue customizar dados nela, mas quando você apertar gravar, ele vai pedir uma request. E aí ele vai transportar para a produção os seus dados que você gravou nessa tabela no ambiente de dev. Tá? Então, às vezes, é uma tabela tipo que sim, ela é um customizing, mas ela é um customizing mais técnico. Então, não é questão de dado mestre, tipo um usuário, que alguém da TI do cliente que vai dar manutenção, uma coisa mais assim de autorização. Não, às vezes é uma coisa, por exemplo, sei lá, um movimento. Aqui está falando movimento, mas sei lá, uma categoria de nota fiscal que é utilizada para um determinado processo. Toda vez que a categoria de nota fiscal que estiver gravada nessa tabela vai ser utilizada para um determinado processo, né? Então, para não ficar hard code lá no programa, o que é hard code? Né? Hard code é quando você tem um código, uma string fixa no programa que fixa um determinado valor, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma categoria de nota fiscal que chama, aliás, vamos falar de moto, né? Mais fácil. Digamos que eu tenho uma moto e o programa vai fazer assim, ó, ele vai, digamos, usar uma CB1000. É um programa que envia uma mensagem falando assim, parabéns por você ter a sua CB1000. Aí, qual que são as opções que você tem, digamos assim, de forma bem crua? Você pode fazer um hard code no programa aqui, que é fazer uma variável, tipo VL moto, recebe, né, igual, aí entre parênteses, CB1000, entre parênteses não, entre aspas, CB1000. E pega a string CB1000 e joga para essa variável. Aí você exibe a mensagem VL moto, que vai conter CB1000. A CB1000 vai ser um dado hard code no programa, ou seja, vai estar fixo ali. Se você precisar mudar o nome da moto, você vai precisar alterar o seu programa. Você vai precisar entrar no programa, mudar o nome que está ali e salvar o programa de novo. Isso é ruim você fazer isso, é uma péssima prática você colocar dados hardcode. Então o que a gente faz? A gente troca por dados dinâmicos, ou seja, a gente geralmente cria uma tabela e grava naquela tabela o nome da sua moto, entendeu? Que moto que vai ser? Ou cria um parâmetro, né? Ou usa a stvarv para isso, né? Quando é uma coisa mais simples. Mas às vezes são vários dados, várias coisas bem específicas. A gente cria uma tabela, coloca o nome da moto ali, tipo CB1000, na coluna nome, e daí o que o seu programa faz? Ele vai na tabela, pega o que está cadastrado na tabela, que vai ser CB1000, e exibe o que está ali. Se você precisar alterar o nome da moto, você não precisa alterar o programa. É só você entrar na tabela e mudar o nome da moto. Mas aí não vai ser, digamos, uma mudança que pode ser mudada todo dia, que alguém vai entrar lá e todo dia vai mudar. Não, é uma coisa fixa que esporadicamente pode ser que mude. Tipo, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos pode ser que mude. Então a gente cria no A,
que é uma coisa que vai mudar, só que tem que ficar sempre igual entre todos os ambientes. Tipo, o que eu colocar no dev, no ambiente de dev, tem que ficar igual que a S e tem que ficar igual produção. Aí a gente põe no A os dados da tabela. Agora, se é uma coisa que tipo não faz diferença, o dado dela não vai ser igual ao dev que a S produção, que a gente pode ter atualizações em produção em que a S diferente entre os ambientes, aí a gente põe no C, tá? E então, para tudo que você for fazer, geralmente você vai usar o A, tá? Tabela C é geralmente quando o funcional vai te pedir isso aqui, ele vai falar para você e você vai entender que é para isso, entendeu? Tipo, é uma tabela de parametrização, né? Quando você vê que é um parâmetro, quando você entender a característica da tabela, daí você vai saber que é um C, tá? Mas via de regra, para as nossas brincadeiras aqui, para os seus estudos, você pode criar sempre A. Você nunca vai ter problema, tá? Então, a gente vai criar com A. O que é isso aqui? Isso aqui é a configuração de, tipo assim, atualização e exibição permitida, né? Se a gente pode alterar os dados dessa tabela, entendeu? Então, geralmente a gente põe sempre aqui, ó, ou exibição atualização permitida com restrição, ou exibição atualização permitida. Eu coloco sempre aqui, tá? X não tem erro, tá? Característica, a gente não precisa mudar nada, ele vai só pedir o pacote depois que a gente salvar. Entrega atualização é justamente isso, A e X padrão. Campos, que campo que você vai colocar, tá? Aqui a gente vai colocar o nome da coluna, digamos, o nome da coluna é nome, underline, moto, e aqui o elemento de dados que vai ser esse nome moto. A gente pode usar um elemento de dados já criado pelo sistema, porém, como é uma coisa específica, como é o nome da moto, é melhor você ter um domínio, ter um elemento de dados específico. Então aqui a gente pode colocar z, underline, znome, ó, já até tem aqui porque eu já tinha feito esse exercício com você, né? Mas não nesse cliente, znome, underline, moto, tá? E aí, aliás, deixa eu colocar z, digamos, underline, nome, underline, moto. Aí aqui o nome, ele não vai ser uma chave, certo? Então aqui eu não vou ter um campo chave de moto, tá? Então eu não vou colocar aqui, porque pode ser que tenha a mesma moto com dois nomes, né? Aliás, pode ser que tenham duas motos com o mesmo nome. Então o ideal é que eu, de repente, crie aqui uma linha, né? Ó, sei lá, crio uma linha em cima, cliquei no maisinho aqui para criar uma linha, e aqui eu coloco ID, underline, moto, e aqui no elemento de dados eu coloco, tipo, Z, underline, ID, underline, moto. Aí aqui eu tenho a chave. Esse é meu identificador da minha moto. Daí eu seleciono aqui que é uma chave, tá? Aí digamos que eu nunca posso ter dois registros com o mesmo ID. Então eu vou sempre ter 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o CPF da moto, vai ser o identificador da moto, sequencial. Entendeu? Então é uma boa prática a gente sempre ter um ID na nossa tabela. Forçar valor not null, valor inicial. Então, tipo, não pode estar em branco esse valor. Você não pode ter um ID em branco. Então a gente clica aqui para forçar que ele não tenha um ID em branco. Tá? Se tentar dar um ID em branco, ele vai dar erro. Então é sempre bom deixar assim, tá? Quando é sua chave, é sempre bom deixar dessa maneira, tá? Tem algumas tabelas que você tem várias chaves, que tipo vários campos são chave, e alguns deles você até pode deixar em branco, então daí você não deixa. Mas de repente, geralmente quando você tem só uma chave, é bom você não deixar ela em branco. Então, enfim, beleza, criei uma tabela com o ID e o nome da moto. E eu criei esses dois elementos de dados aqui. Na verdade, esses elementos de dados ainda não foram criados. Então, o que eu faço? Eu salvo minha tabela, posso salvar aqui já, gravar, ele vai pedir o pacote. No caso, eu não vou gravar num pacote. Eu vou colocar num objeto local, tá? Você pode colocar num pacote, né? Você vai colocar, porque daí você vai colocar numa request para você treinar, né? Mas aqui, o que eu fiz? Salvei. Então eu já tenho minha tabela salva. Ela está como nova, novo, significa que ela já está salva. Ela só não está ativada. Se eu tentar ativar, ela não vai deixar. Por quê?
porque não existe esses dois elementos de dados aqui, entendeu? Eu só salvei um rascunho, digamos assim. Tanto é, ó, que se eu apertar salvar, o que que ele faz, ó? Ah, aliás, quando eu aperto salvar, ele pede mais algumas informações da tabela. Quando eu aperto ativar, desculpa. Quando eu aperto ativar, ele pede mais umas informações da tabela, tá? Ele pede categoria de dados. O que é a categoria de dados? Ah, não sei. Vou apertar F1 e vou ler a documentação, tá? Mas eu já te adianto que categoria de dados é basicamente o tamanho da tabela, tá? Na verdade, uma categoria do que vai, de como que vai utilizar essa tabela, tá? Cara, APPL 0, tá? A gente sempre usa APPL 0, que é o dado mestre, tabela transparente, tá? A tabela transparente é tipo a tabela do banco de dados, tá? Então coloca APPL 0, tá? Não vai mudar nada. Sempre uso APPL 0, padrão, tá? Categoria de tamanho. Isso aqui aqui não tá tendo, mas você até pode colocar um tamanho aqui, geralmente, tipo, para você estimar quantos dados vão ser gravados naquela tabela. Se é tipo, de 0 a 15 mil registros, de 15 mil a 150 mil, qual que é o tamanho mais ou menos que você espera? Só para ele alocar no banco de dados fisicamente lá uma memória disponível para essa tabela. Mas aqui ele não tá deixando, talvez seja por conta que eu gravei uma tabela local. Enfim, beleza? Armazenamento em buffer. O que é isso aqui? A gente não mexe, tá? Não precisa mexer. Isso aqui é coisa mais técnica. Você vai aprender quando você estiver vendo mais essas coisas no curso de ABAP, daí você vai aprender, tá? Mas o que é o buffer, cara? O buffer é o seguinte. O buffer, você já ouviu falar em buffer, né? Buffer é quando você tem, para economizar processamento do banco de dados, você grava, você faz a tabela ser ativado um buffer nela. O que é isso? Digamos assim, ó, para você evitar de ficar indo no banco de dados toda hora para consultar os dados dessa tabela. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela que é ativado um buffer para ela, o que eu faço? Quando eu entro no sistema, os meus buffers eles são, digamos, alimentados. O que é isso? Ele vai lá no banco de dados, puxa as minhas tabelas, os meus buffers, ele carrega as minhas informações e salva no buffer. Então ele fez um acesso ao banco de dados e salvou no buffer. O que é? Uma camada meio que lógica, entendeu? Não é uma camada física, não está gravado no banco de dados efetivamente. Ele foi lá no banco de dados, buscou os dados e salvou em buffer. É uma camada antes do banco de dados, digamos assim. E aí ele está salvo em buffer aquele dado. Aí quando você vai usar essa tabela, se você for dar um select nessa tabela, para evitar problema de performance, de ficar tendo que ir no banco de dados toda hora, ele pega e armazena os dados em buffer. Então ele vai no buffer e vai ver se essa tabela está populada. Ele vai no buffer e vai olhar. Já tem o buffer dessa tabela já está alimentado, então vamos pegar os dados que estão no buffer. E daí ele não vai no banco de dados, ele não faz o acesso ao banco de dados. Isso é bom, principalmente quando você tem um banco de dados Oracle, entendeu? Que daí você não é um S4HANA, não é um banco de dados HANA, que daí você tem que minimizar o seu acesso ao banco de dados. Então a gente geralmente cria tabelas em buffer quando a gente estava lá no ECC, que a gente não podia ter muitos acessos ao banco de dados, ou quando era uma tabela muito específica, que daí você, vou fazer um buffer para essa tabela, entendeu? Porque daí ela é para evitar problemas de performance, tá? Mas hoje, com o HANA, a gente está pouco se lixando para isso. A gente quer mais é que o bagulho vá lá no banco de dados toda hora e não tem problema nenhum, porque o processamento é no banco de dados. Mudou a arquitetura. Hoje a gente joga o processamento ao máximo para o banco de dados no S4HANA, no banco de dados HANA, né? Então a gente não se preocupa mais com isso. Via de regra, crie armazenamento em buffer não permitido. Por quê? Porque o buffer ele pode dar alguns problemas. Digamos que a sua tabela mudou
o conteúdo dela no banco de dados. Só que o buffer não atualizou. O buffer está com outro valor. Quando ele for na tabela e for ver se tem dados no buffer, ele vai pegar o que está no buffer. Ele não vai pegar o dado atualizado que está no banco de dados. Entendeu? Então, o que tem que fazer daí? Você tem que sair da transação, digamos, que você tem que dar um /n lá, sair de tudo, ou até deslogar do SAP, logar de novo, e daí fazer o processo de novo, tipo, bem do zero, para que o buffer seja realimentado. Entendeu? Porque se você não fizer isso, tipo, sair do Fusca, entrar no Fusca, você vai estar sempre com o dado desatualizado na tabela. Entendeu? Então é bom que você não tenha um buffer, porque daí o SAP ele vai sempre no banco de dados buscar o valor e você não corre risco de ter o valor desatualizado. Entendeu? Então isso é um ponto positivo de você não ter buffer. E outra, como os nossos dados são pequenos, como as nossas aplicações são pequenas, a gente não precisa se preocupar com performance, deixa sempre sem buffer, tá? E outra, no seu dia a dia, eu imagino que você não vai ficar ativando buffer também não, tá? Então, via de regra, deixa sempre buffer não permitido, tá? Aqui tem os tipos de armazenamento em buffer, realmente é customização, não sei o que é cada um. Se você quiser saber, o que você faz? Clique em algum, só para selecionar, não que eu tenha selecionado por querer aqui, mas eu cliquei nesse campo, ó, tá vendo que ficou esses quadradinhos aqui, ó? Significa que o meu mouse, ele tá nesse lugar da tela, né? Significa que aqui o meu evento do mouse está aqui, ó, na tela do sistema. Então, se eu apertar F1, ele vai ver a ajuda para esse campo aqui, ó. Então, se eu apertar F1, tipo de armazenamento em buffer. Aí ele vai me dar a documentação sobre o armazenamento em buffer. Então, se eu quiser mais detalhes, eu posso sempre apertar F1 e verificar. Tá? Descendo mais, registrar modificações em log. Tá? Isso aqui é se você quiser, digamos, rastrear as modificações dessa tabela. Tchau, querida. Bom divertimento, tá? Se você quiser registrar as modificações em log, né? Como o próprio nome diz. Se você quiser ter uma rastreabilidade de quem mexeu nessa tabela, né? Porra, quem apagou o dado que estava aqui nessa tabela? Eu preciso saber quais são os usuários que mexeram na tabela. Então, eu marco aqui para daí ele salvar num log essa tabela, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas ele salva num log. Existem umas tabelas de log que salva tudo o que foi alterado no sistema. Tem umas tabelas que salvam. Então, se você flegar aqui, ele vai salvar essas alterações numa tabela de log, tá? No caso, não precisa. Essa característica específica para BD, nunca mexi. Deixa aqui. Se você tiver dúvida e saber o que é, clica aqui no campo, aperta F1 para você saber o que é, tá? Aí grava, aqui gravar. Gravação foi executada. Deixa eu apertar aqui para ver. Tá, beleza. Gravei, né? Aqui tá, preenchi o que tá aqui, gravei e aí eu retorno, tá? Retorno porque posso apertar Enter aqui para retornar, porque é a minha tela anterior ali, tá? Aliás, eu aperto F3, tá? Para retornar. Posso apertar F3 para voltar para a tela anterior. E daí, ó, lembra que eu tinha apertado em ativar? Quando eu apertei F3, ele voltou para essa tela. Né, F3 é o que volta, ou esse botão aqui, tá? E aí ele fala, ó, ocorreram erros durante a ativação, ver log. Daí eu aperto o verdinho aqui. Aí ele me deu um log de erro aqui, ó. Tudo que está em vermelho é porque foi erro. A tabela ztest2 não foi ativada. Por quê? Daí ele vai me dizer, campo-chave ID moto não tem o tipo permitido, tem o tipo não permitido. O que significa isso? O meu elemento de dados não está criado. Categoria de componente ou domínio utilizado não está ativo ou não existente. Ou seja, não consegui ativar essa tabela aqui, por quê? Porque os meus... Apertei F3 agora, tá? Eu apertei F3 para voltar. A gente sempre aperta F3 para voltar. Ou aperta esse botão aqui, voltaram. Só que é o F3, tá? Porque meus elementos de dados aqui não estão ativos. Opa! Não estão ativos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes no nome dele e vou pedir para criar. Não existe. Criar? Sim, criar. Nome. Aí ele vai pedir.
Característica não se preocupa, tá? É só características dele, tipo, última modificação, quem foi que criou, o idioma, isso aqui a gente não se preocupa. Categoria de dados, tá? Você pode colocar um domínio específico ou você pode criar o seu próprio domínio, tá? Como é ID moto, cara, faz o exercício de criar domínio para tudo, tá? Aqui, ó, você vai lá e cria um domínio com o mesmo nome. Eu selecionei, apertei Ctrl C, Ctrl V. Cria um domínio com o mesmo nome, só para ele ficar amarradinho, tá? Dei um Enter, ele vai falar, domínio não existe. Aí eu dou 2 cliques aqui no domínio. Aí de moto foi modificado. Gravar? Sim, gravo. Aí ele vai me pedir o pacote, porque eu estou tentando gravar esse elemento de dados. Eu dou um objeto local, porque eu não quero transportar. Aí ele vai me dizer, domínio não existe. Criar? Sim, criar. Aí agora eu estou na tela de criação de domínio. Teste. Aí ele vai pedir o tipo de dados, eu vou colocar lá o tipo de dados que eu quero para o meu domínio. Eu vou colocar num C, que é o meu ID, né? ID, não vou fazer cálculo nenhum com ID, não é um campo numérico, tá? É assim, de cálculo, nada. Ó, de todos esses campos aqui, de 31 tipos de campos aqui, o que que a gente usa, mano? Em termos de campos, de tipos de dados nativos do ambiente, cara, a gente usa o seguinte: char, a gente usa, que é a cadeia de caracteres, então tudo que for char vai ser um campo geral, né? Tipo de dados de caractere, char. Às vezes você quer um campo moeda, né? Tipo de moeda. Aí a gente usa o cur, tá? Que é um valor monetário, tá? Aí a gente usa o cur. Campo dates, no caso data, né? Que vai ser formato ano, mês, dia. Pode ser. Um campo decimal, às vezes a gente usa, tá? E int, dependendo do número do campo, né? De 0 bytes a 255, de 0 a 255, usa o int 1, de isso aqui a isso aqui usa o int 2, e int 4, desse número a esse número aqui, tá? Então, int e show de bola. E o lang, às vezes, código de idioma, se for necessário, tá? E o num-c, tá? E, cara, o resto não se usa. Eu não uso, tá? Nunca usei. Você pode vir a precisar de algum deles e tal, ver na documentação se tem alguma necessidade, mas, cara, com esses aqui a gente já tem tudo que a gente precisa, tá? Então eu vou criar aqui o texto numérico, o número de posições dele, sei lá. Vou colocar aqui, ele vai ter 10 caracteres. Não, vou colocar, sei lá, 10 caracteres, sem casas decimais, tá? Nenhuma casa decimal. E comprimento de saída vai ser 10, né? Se eu colocasse, tipo, 5 casas decimais, aí eu poderia ter aqui o comprimento de saída como 15, falando que ele tem. Aliás, como 10 também, porque daí seria o seguinte: eu tenho 10 posições e 5 casas decimais. Aí ele vai dizer, ele vai entender que dessas 10, 5 são decimais. Se eu não me engano, ele pensa isso, tá? Você pode fazer os testes para saber se é isso mesmo. Mas se eu não me engano, ele pensa isso. De 10 posições, 5 são decimais. Entendeu? Então eu tenho até um comprimento de 10 aqui também, tá? Mas aqui no caso 10 posições, nenhuma decimal. Rotina de conversão. Isso aqui mais para frente eu falo para você. Mas basicamente é se eu tenho alguma conversão nativa para esse domínio aqui, tipo, sei lá, se eu tenho se é um código interno que vai ser convertido em um código externo, ou é uma data, que aqui é a data num formato interno do sistema, tipo, porque às vezes tem as datas no formato interno, por exemplo. Não é tipo 19/12 de 2021. É tipo 08/32/49. Isso significa 19/12 de 2021. Tipo, sei lá, é um código interno da data. Daí ele passa por meio de uma rotina de conversão, mas mais para frente a gente fala sobre isso. Enfim, criei o meu domínio. Intervalo de valores. Se eu quiser, isso é muito importante no domínio, tá?
Se eu quiser que o meu domínio tenha valores pré-definidos, eu coloco aqui. É no domínio que a gente coloca esse tipo de coisa. Por exemplo, digamos que, sei lá, eu queira. Esse é o ID, né? Mas digamos que eu esteja criando um domínio de tipo, sei lá, cilindrada e eu queira pré-estabelecer os valores de cilindradas possíveis. Por exemplo, o meu sistema ele só vai atender determinadas cilindradas, entendeu? Tipo, eu vou ter motos que tem 250, 350, 800, sei lá, 600, 800 e 1200. Essas são as cilindradas que o meu sistema vai atender. Então eu coloco aqui, entendeu? O valor e a descrição, entendeu? Então eu ponho aqui, tipo, 100, daí aqui sei lá, 100 cilindradas, 200 cilindradas. Então, o que isso aqui significa? Agora, o meu sistema, para esse campo, quando eu for cadastrar alguma coisa nesse campo, se fosse cilindrada aqui, se fosse um domínio de cilindrada, ele só vai deixar eu ter 100 e 200. Então, ele só vai ter esses dois tipos aqui, esses dois valores aqui pré-definidos para ele que ele deixa você usar para cilindradas, tá? Então isso é muito útil para várias coisas isso é muito útil, tá? Isso do SAP é genial a gente ter esse tipo de coisa para os domínios. E outra, e se eu quiser, digamos assim, ter uma separação, olha uma modelagem tipo, sei lá, muito genial, onde eu tenha em uma outra tabela o nome de certas motos, entendeu? Eu tenho uma outra tabela que eu cadastro só o nome das motos, entendeu? Eu posso ter uma outra tabela que eu cadastro só o primeiro nome, aliás, as marcas, digamos assim. Eu tenho as marcas. Então aqui o domínio, eu tenho o domínio marca, digamos que é o Z underline marca. E daí eu tenho todas as marcas das motos. Só que esse domínio eu tenho várias marcas de moto que eu preciso ter, digamos, um cadastro dessa marca na SAP. Então, digamos que eu tenho uma outra área que vai ser responsável por cadastrar as marcas que tem no sistema, entendeu? E quando eu for cadastrar uma nova moto, é uma outra área que vai cadastrar a moto. Digamos que eu, Pedro, cadastro as motos, mas você, Cris, cadastra as marcas. E daí como é que você faz para cadastrar a marca? Você tem toda uma rotina, tipo, você liga, você contata a marca, daí você tem uma promoção que você faz uma sociedade com a marca, aí você entra num processo de cadastrar essa marca no sistema. Você cadastra a marca e pronto. E eu, Pedro, só posso cadastrar as motos das marcas que você já cadastrou. Mas aí o que eu faço? Eu vou ligar para você toda vez. Deixa eu cadastrar aqui uma CB1000 e eu vou ligar para o Cris aqui. Ô Cris, a CB1000 é da Honda, só que eu quero saber se eu posso cadastrar a Honda, se eu posso cadastrar a CB1000 já, porque eu quero saber se a Honda eu já posso cadastrar no sistema. Aí você vai falar, não, pode sim. Aí eu vou falar, putz, agora eu vou cadastrar uma XT aqui. Ô Crisão, e Yamaha, pode? Daí você fala, pode. Daí você vai falar, porra, mano, a gente precisa de um sistema melhor, a gente precisa de um SAP. Por quê? Porque daí eu posso ver o que você está cadastrando, eu posso ver automaticamente o que você já cadastrou. E como que faz isso? Aí a gente tem melhor ainda que isso aqui, quando é muitos dados, quando são uma quantidade muito grande de dados, a gente não usa aqui os valores fixos e a gente usa tabelas de valores. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela chamada, digamos, uma outra tabela chamada zmarca, e eu desço aqui, ó, e eu tenho aqui, ó, tabela de valores. Aí eu tenho uma tabela chamada zmarca, que toda vez que o Cris cadastra uma nova marca, a tabela zmarca é atualizada. Então aqui eu tenho a tabela zmarca, que ela vai ser atualizada toda vez que você criar uma nova marca, cadastrar uma marca no sistema. Você cadastrar Honda, Yamaha, Kawasaki, tal, BMW, você vai cadastrando suas marcas
nessa tabela. E aí, quando eu criei o meu domínio, quando eu criei o meu domínio Zmarca, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu domínio com a sua tabela de valores das marcas. Por quê? Porque nesse meu domínio, ele só vai permitir o que tiver cadastrado nessa tabela aqui, entendeu? Então, os campos do meu domínio já estão pré-definidos. São todos, independente de quais sejam, todos que você, Cris, cadastrou na sua tabela de marcas, entendeu? Então, eu tenho essa ligação aqui, eu consigo fazer isso. Por quê? Porque aí, quando eu for cadastrar uma moto, eu recebi lá uma Husqvarna. Porra, mano, eu vou cadastrar a Husqvarna aqui, velho. Ixi, mas agora eu não sei se o Cris já se o Cris já criou o cadastro da Husqvarna. E agora, como é que eu faço para saber? Cara, não interessa, é só eu ir lá e cadastrar a minha Husqvarna. Por quê? Porque se a Husqvarna não tiver no meu domínio, se eu apertar o Search Help lá, o F4, lembra daquele quadradinho que fica no canto? Se eu apertar aquele quadradinho no meu campo de marcas e não aparecer a Husqvarna, significa que a minha tabela Zmarca não está com a Husqvarna ainda. Ou seja, que o Cris não cadastrou a Husqvarna. Entendeu? Então, e é para isso que serve essa modelagem, o domínio no SAP. É para isso que serve a figura do domínio. Para você ter uma ligação, para você ter uma modelagem melhor. Entendeu? Então, isso aqui é perfeito, tá? Caso você não tenha tantos valores assim, eu tenho aqui A, B, C. Aí eu ponho aqui, entendeu? Eu tenho o meu A, o meu B e o meu C. Esse campo ele só aceita esses três valores aqui. Aí a gente põe aqui. Ou tem mais aqui, ó. Você pode descer mais, ó. Tem vários aqui, acho que tem 5 ou 6, se não me engano. Tem um limite aqui, tá? Se estourar esse limite, aí você eu vou, ó, até um igual aqui, então eu vou selecionar e vou apagar aqui, tá? Só pra, tipo, ixi, deu merda. Aí, apaguei aqui. Tá. Aí, tem que ser um número inteiro positivo. Beleza. Aí, deixei vazio aqui, acho que não vai ter problema de deixar vazio aqui. E vou ativar agora, vamos ver. Ativei, objeto local. Aí, ó, o que é essa telinha? Uma vez eu já te falei dessa, uma vez apareceu essa telinha, eu passei por ela e você perguntou o que era aquela tela lá. Essa tela é a tela de objetos inativos. O que significa isso? Toda vez que eu vou ativar um objeto, toda vez que eu clico no botão ativar do objeto, o que acontece? O SAP ele guarda um histórico de todos os meus objetos do meu usuário que estão inativos ainda, entendeu? Então, por exemplo, ó, eu tenho meu domínio. Eu tenho meu domínio, que é esse tal desse doma aqui, ó, é o meu domínio, que eu estou ativando aqui. Eu cliquei em ativar e ele já veio aqui selecionado. E se eu clicar aqui no verdinho aqui embaixo, ó, avançar, ele vai ativar o meu domínio, que eu acabei de criar. E aí ele me deu uma lista dos objetos inativos de SPRO 17. O que é isso? O usuário, o SPRO 17, você tem outros dois objetos que estão inativos, hein? Não se esqueça, tá? Aí eu vou falar, nossa, é verdade, ó, eu não posso transportar nada inativo, não posso esquecer que minhas coisas estão inativas, eu tenho que ativar tudo. Ou eu tenho que deixar inativo, mas eu tenho que estar ciente de que ainda está inativo. Então ele me mostra os objetos que estão inativos. Eu ativei meu domínio. Agora que eu ativei meu domínio, eu vou poder ativar o meu elemento de dados também, porque lembra que eu não consegui ativar meu elemento de dados porque meu domínio não existia? Então agora eu posso ativar meu elemento de dados. Mas lembra que a minha tabela, eu só não consegui ativar minha tabela porque o meu elemento de dados não existia? Entendeu essa relação? Quando eu fui criar a tabela, eu não consegui ativar. Por quê? Porque meu elemento de dados não existia. Aí eu fui criar meu elemento de dados, eu precisei colocar o nome de um domínio.
Aí eu não consegui ativar meu elemento de dados. Por quê? Porque meu domínio não existia. E agora que eu criei o meu domínio, então eu posso já ativar os três, certo? Por quê? Porque eu já criei meu domínio. Então, se eu ativar meu domínio, eu já posso voltar e ativar meu elemento de dados. E se eu ativar meu elemento de dados, eu já posso voltar e ativar minha tabela. Entendeu? Então, essa relação de objetos inativos, como um depende do outro, por isso que o SAP abre essa janelinha aqui, porque daí você consegue ativar tudo de uma vez. Tudo que está inativo e tem uma certa relação, um depende do outro, você consegue ativar de uma vez. Então, ó, eu vou apertar o verdinho aqui. Erro, deu erro. Vamos ver por quê. Domínios e ID moto não foi ativado, ó. Por quê? Por causa desse raio do negócio que eu fiquei mexendo ali, ele deu problema no meu valor fixo, tá? Então, agora, puta que merda. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que, deixa eu ver se eu consigo, eliminar, ó. Eliminei as linhas. Cliquei aqui e cliquei aqui no botãozinho de eliminar linha. Daí deu certo. Vou ativar de novo, vamos ver. Aí vou selecionar os três aqui, ó, para já ativar tudo, tá? Já que um depende do outro, vou selecionar aqui. Erros durante a ativação. Deu pau de novo. Vamos ver o que foi. Tabela ZTest não foi ativada. Minha tabela não foi ativada. O meu domínio foi, o meu elemento de dados foi, mas a minha tabela não. Por quê? Campo nome moto, categoria do componente, o domínio não está existente. Nome da tabela não pode ser gerada. Vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos voltar. O meu domínio está ativo, então eu posso voltar. O meu elemento de dados parcialmente ativo. Por quê? Não sei por quê. Ah, provavelmente tenha coisas aqui que eu preciso preencher. Se está parcialmente ativo, teve algum problema. Então, por isso que eu não consegui ativar. Porque, ó, eu ainda tenho que preencher essas denominações aqui, tá? Se eu tentar ativar, ó, vou ativar só meu elemento de dados. Ele disse que foi ativo, mas não deveria, porque isso aqui era para ser obrigatório, tá? Ó, essas denominações aqui, tá? Mas vamos tentar. Já que ele está ativo agora, vamos voltar. A minha tabela está como novo, ainda não está ativa. Ah, é porque tem esse outro aqui, ó. Por isso que minha tabela não foi ativada. Porque o meu ID moto foi ativado. Ó, o meu elemento de dados ID que eu criei está ativado. O meu domínio ID que eu criei está ativado. Então tá sem problema nenhum. Agora, eu tenho um outro campo nessa tabela. Esse outro campo tem um outro elemento de dados, ó, o Zenome Moto, que ainda não está ativo. Mas aí eu posso ir lá, clicar duas vezes, criar e fazer todo o processo de novo que eu já fiz para o ID. Tá? Então é assim que a gente cria a tabela. Ah, e outros campos aqui eu tenho entradas possíveis. Isso aqui não se preocupa com isso agora, tá? A gente tem tabelas de verificação para alguns campos, enfim, isso aqui não se preocupa ainda. Campos de moeda e quantidade, isso aqui é para quando você tem aquele tipo de dados da moeda, aí você pode ter alguma referência, você pode ter alguma coisa de questão de conversão de moeda, não se preocupa com isso agora. E índice, isso aqui é bem importante, tá? Mas não se preocupa com isso agora, tá bom? Vamos só criar a tabela normal, tá? Depois a gente fala mais sobre índice, sobre outras coisas. No seu livro você vai ter essas informações, vamos mais no basicão. Depois que eu criar esse Zenome Moto aqui, eu clicar em ativar, daí sim eu vou conseguir ativar. No caso, se eu apagar esse campo agora, ó, como eu só tenho aqui, eu ativo. Aí apareceu a informação. Erros durante a ativação. Deu pau de novo. Atualizar categoria de tamanho para a tabela. Ó, ele pediu para atualizar a categoria de tamanho. Então, vamos aqui em configurações técnicas. Aí falta colocar aqui categoria de tamanho. Eu vou colocar acho que 1 aqui. Tá? Ele não me deu o search help aqui, ó. Eu cliquei, ele não tinha me dado. Agora ele deu, ó. Então é 0, 0 até 30 mil. Aquilo que eu já tinha falado, 30 mil até 120 mil. Ah, eu vou ter menos do que 30 mil motos cadastradas. Não vai ter muita moto, vai ter pouquinho só. Ah, não, eu vou ter 62 milhões de motos cadastradas aqui nessa tabela. Essa tabela vai ser gigante. Então põe 7 já, que você vai ter muitos dados cadastrados nela.
Mas, ah não, eu vou ter pouquinho dado, isso aqui não é muito importante, vai ser bem pouco o registro que vai ter aqui. Então deixa 30 mil, ou seja, deixa zero aqui, vou deixar zero. Tá? De 0 até 30 mil registros só de dados previstos. Ah, e se eu tiver mais do que 30 mil? Não tem problema, tá? Ele pode até dar um erro falando que vai estourar a memória, mas aí a gente tem que vir aqui e atualizar essa categoria de tamanho para uma outra categoria, tá? Aí beleza, gravei, vou voltar aqui, ó, na tela anterior e pronto, vou tentar ativar de novo. Ativou, avisos na ativação. Cara, aviso e sucesso no SAP é a mesma coisa. A gente se preocupa com erro, tá? Com aviso, cara, aviso vai embora. A gente nem se preocupa com aviso. Ocorreram avisos? Não tem problema. O problema é se ocorreram erros, tá? Então eu vou ativar mesmo assim. Amarelinho, falta a categoria de ampliação. Tudo bem, não tem problema. Deixa esse negócio assim mesmo. Tá amarelo, não tem problema. O problema é quando tá vermelho. Mas o que é a categoria de ampliação? É aqui, ó. Se eu vim aqui em configurações técnicas, não é aqui, é aqui, ó. Faz tanto tempo que eu não faço isso. É aqui, ó. Mais utilitários. Faz tanto tempo que eu não faço isso que eu não lembro como faz. Suplementos. Aqui, ó. Suplementos, categoria de ampliação. Aí a gente vem aqui. Daí ele pergunta qual que é a categoria de ampliação, ou seja, se você vai ampliar essa tabela de alguma forma, tipo se eu vou fazer um append nela. Depois eu falo mais sobre isso também, mais outras informações que precisa de um outro treinamento para falar sobre isso. É muita informação que tem. Então, ampliável como pretendido. Padrão, deixa isso aqui, tá? Aceita. Agora eu vou ativar de novo. A tabela deve depender do mandante, ok. Ignoramos essa informação. Pronto, não apareceu os avisos. Por quê? Porque agora a categoria de ampliação foi preenchida, tá? Então pronto, minha tabela está ativa, tá bom? Então, show. Falamos aqui, ó, quase 50 minutos só para te mostrar como é que cria uma tabela. E ainda faltou um monte de informação para te passar. Mas, tranquilo, mano. Vai no sapatinho. Tchau.